Fala pessoal, aqui é o professor Douglas, certo? Novamente, reforçando lá, que não tenham os documentos do curso, certo? Então acesse o nosso GitHub lá. O primeiro repositório aqui, curso Formação Fundamental Linux, certo? Eu já subi o conteúdo da aula de hoje, certo? A gente vai trabalhar com editores de texto, certo? Como a gente já está trabalhando tudo em linha de comando, eu acho que já está mais do que visível que o nosso editor de texto também vai ser via linha de comando, certo? A gente tem alguns editores padrões do sistema, certo? Então, cada um gosta de trabalhar com um editor, certo? Então, cada um vai ter a sua preferência, editor A, B, C e D, certo? Porém, a gente tem alguns editores padrões, certo? O Nano é um editor que vinha instalado por padrão. Vamos ver se a gente tem, ó. A gente tem ainda no Debian 11, certo? O Nano editor, vamos ver no CentOS, ó. No CentOS a gente já não tem o Nano como editor, certo? Então, deixa eu abrir aqui. Então, para a gente conseguir abrir um arquivo com o editor Nano, a gente digita Nano e o caminho completo do arquivo, certo? E pressiona Enter, certo? Aqui é o editor de texto Nano, certo? Então aqui a gente vai com a flechinha, certo? A gente consegue fazer o nosso trabalho. Se eu quiser fazer alteração de um DNS ou algo do gênero, certo? E aqui embaixo a gente tem as teclas de atalho, certo? O sinal de circunflexo aqui significa Ctrl, certo? Então se eu quero obter ajuda, então é Ctrl G. Então a gente vem aqui para ajuda, certo? Ah, eu quero fechar a janelinha, Ctrl X. Ah, eu quero gravar o arquivo, onde está? Eu quero substituir, quero colar, quero executar. Então a gente tem várias opções para trabalhar aqui com o Nano, certo, pessoal? Então, vou sair do Nano, certo? Se eu quero desejar salvar ou não quero salvar, então a gente continua ali com o nosso arquivinho intacto, certo? Se eu abrir novamente o nosso arquivo, ele não está alterado. Então vamos fazer o seguinte, vou inserir mais uma linha aqui, name server 1.1.1.1, certo? Ctrl X, quero salvar sim, Enter, certo? Se eu digitar cat no /etc resolve.conf, eu vou notar o quê? Que eu tenho mais uma entrada nesse meu arquivo, certo? Então eu tenho mais um servidor DNS aqui para mim poder trabalhar. O Nano já não é tão utilizado, pelo menos pelo que eu vejo, certo? Então o padrão, e a gente vai trabalhar bastante aqui no curso, vai ser com o VI, certo? Aqui no material eu deixei alguns atalhos, certos, que a gente tem para começar a trabalhar, certo? Para mostrar a posição, para recortar texto, colar e afins, certo? E agora a gente vai pro VI, certo? Então, o VI é um dos editores mais populares que a gente tem dentro do sistema Unix Linux, certo, pessoal? E ele é um editor que eu garanto para vocês que 90% do tempo vocês vão estar utilizando ele, certo? Quem for trabalhar full com Linux, é muita edição de arquivo, muito trabalho com arquivo. Eu trabalho atualmente muito com Kubernetes, então é muita edição de arquivo, certo? Então você vai estar fazendo utilização do VI, e quanto mais você souber do VI, a sua rotina de trabalho vai ficar mais fácil, certo? Porém, o VI é um pouco complicado trabalhar com ele no começo, certo? Então, para quem tiver aqui ó, no curso ainda não tem o VI, o Vim instalado, pessoal, a gente vai fazer a instalação dele, certo? O Vitine, que é esse carinha aqui, ó, é bem complicado lidar com ele, certo? Então, vamos já fazer a utilização do VI. Porém, a gente tem que fazer a instalação dele. Então, apt-get, update, depois disso daí, que ele fizer a atualização dos pacotes, vocês digitam apt-get install vim, certo? Se for num ambiente CentOS, e um install vim. Geralmente já vem instalado o vim no CentOS, certo? Caso não esteja, é só apertar o S ou Y aqui para ele completar, certo? E continuar a nossa configuração. E a gente consegue ter o VI instalado no nosso sistema para a gente trabalhar. Caso contrário, a gente vai ter um VI bem complicado de trabalhar, certo? Então é o seguinte, já tenho instalado aqui meu VI, certo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir um arquivo qualquer, certo? Para mim abrir um arquivo com VI, a gente digita vim, certo? Ou VI de VI, e o nome do arquivo, rtc resolve.conf, certo? Olha só, a gente já tem a sintaxe dele já habilitada por padrão, certo? Antigamente já não vinha, a gente só tinha um arquivo no padrão
do sistema seria o teu fundo, certo? De alguma cor escura e uma letra mais clara para a gente fazer identificação, certo? Tá, abriu o arquivo. Agora começa o problema, certo? Se eu não souber como mexer aqui no VI, a gente pode fazer problema ou ter que até que fechar a sessão e abrir novamente para conseguir trabalhar, certo? Então o VI, ele é bem diferente do Nano, ok? Então para a gente trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar no modo de visualização, a gente aperta a tecla V. Olha só, aqui embaixo, no meu menuzinho, a gente tem lá, visual. Então a gente tem essa opção de trabalhar, certo? E a gente consegue manipular o nosso arquivo na parte de visualização, certo? Se eu quiser fazer um trabalho de inserção, a gente vai ter que usar uma tecla de inserção. Para mim sair do arquivo, por exemplo, e sem salvar, a gente aperta ESC, certo? Ele não vai aparecer nada embaixo, tá? Não vai aparecer nada aqui embaixo. Daí a gente vai apertar ESC, Q. O Q, ele vai fechar o nosso arquivo aqui e não vai salvar nenhuma alteração caso eu tenha feito, certo? Então olha só, sair do meu arquivo. Beleza, se eu só digitar Vim ou VI, a gente tem essa nossa telinha aqui, ó, certo? E a gente tem o que? Para sair, para a gente conseguir ajuda online, ou para mostrar as informações da versão, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? Se eu digitar ESC help, por exemplo, a gente vai ter as nossas opções de ajuda, certo? Eu sempre tenho que digitar ESC para mim sair de qualquer modo que eu esteja, certo? Apertar 2 pontos para mim executar alguma ação, certo? Então, por exemplo, a gente vai apertar Q, sair do VI. Eu vou abrir novamente o VI, estou digitando Vim. Se eu digitar ESC help, ele vai me trazer o help, certo? Como que a gente vai trabalhar? Ou o que eu vou conseguir fazer a manipulação aqui, certo? Então a gente tem uma documentação bem extensa a respeito do VI, certo? Então, eu não quero ver aquela telinha, eu vou apertar ESC, Q, Enter. Olha só, a gente voltou para o nosso arquivo do VI, certo? Vou apertar novamente, ESC, Q. A gente saiu do VI. Aqui, pessoal, eu criei várias tabelinhas para a gente conseguir trabalhar, certo? Então a gente tem aqui nessa primeira parte, que é só como a gente descobrir o nosso help, certo? E a gente tem algum trabalhinho aqui, certo? Que são os modos de operações. Então a gente tem a questão do modo de operação, certo? Então eu coloquei um modo, a gente tem o que ali, a gente pode trabalhar para deletar, copiar, formatar, etc, certo? Um atalho para ele é o ESC, como a gente viu ali. Abrir um determinado arquivo, a gente aperta ESC e faz alguma determinada ação, certo? Daí a gente tem o que? Modo de inserção, a gente tem alguns caracteres para a gente trabalhar com modo de inserção. Modo visual, que são os tipos de seleção, e o modo de comando, a gente consegue executar comandos por dentro do VI, certo? Então vamos começar aqui. O seguinte, eu vou sair do VI. Agora a gente vai fazer o seguinte, cp/var/log syslog, copiem esse arquivo para o diretório que vocês estão, certo? Para ficar mais fácil para a gente brincar. E agora a gente vim syslog, certo? A gente vai abrir esse arquivo aqui. Esse arquivo é o arquivo de log do sistema, certo? Aqui tem a hora do boot da máquina, as informações sobre o hardware, se foi feita a checagem, drivers e afins, ok? Então aqui, pessoal, o que a gente tem? Se eu fizer um trabalhinho aqui, ó, vou começar com um trabalho visual que a gente já vai ver inserção e trabalho normal, certo? Se eu entrar na parte visual e apertar a tecla V maiúsculo, a gente seleciona uma linha inteira, certo? Eu vou apertar ESC e ele sai desse modo de visualização. ESC. Se eu apertar só V, ele habilita o modo visual aqui embaixo para mim, certo? E a gente pode trabalhar com a setinha, certo? Para baixo, para cima, para fazer a seleção, certo? Se eu quiser fazer a seleção em bloco, por exemplo, na vertical, a gente aperta Ctrl V e daí sai selecionando, certo? E a gente consegue fazer o trabalho em bloco, verticais, ok? Apertar ESC e sair dessa meu modo de visualização. Agora acontece o seguinte, para mim navegar dentro do arquivo, a gente tem essas teclinhas aqui, ó. O H, o K, o L e o J, certo? Como que funciona? Então aqui eu montei como se fosse um mapinha. Então aqui, ó, se eu estiver no meio do arquivo, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser ir para a esquerda, aperto a tecla H. Se eu quiser ir para cima, a tecla K. Para a direita, tecla L,
certo? Para baixo a letra J. Então a gente consegue fazer esse movimento aqui, ó, certo? De trabalho. Certo? Ou pode ir com a flechinha também. O Vitine, ele não deixa a gente fazer a utilização das setas, ele começa a inserir vários caracteres como se fosse CTRL, certo? Então lá naquele trabalho é só a tecla H, K, L e J, certo? Para a gente fazer o nosso trabalho, ok? Agora a gente tem o que? Entrando no modo de edição, a gente tem vários caracteres para a gente fazer um trabalho de inserção e o que acontece aqui, pessoal? A gente tem vários modos, certo? Então vou lá para o começo da linha. Então a gente tem o que? Se eu apertar o A minúsculo, ó, inserção de texto após o caractere atual. Então se eu estou no número 2 aqui, ó, apertar o A, onde que aparece a inserção? Logo, a inserção aparece logo após o número 2 e aqui embaixo a gente tem o que? Inserção, certo? Então aqui, se eu começar a digitar, ele vai inserir para mim, ok? Após o A, então se eu quero ser desse modo de inserção, eu aperto o que? ESC. Pronto, voltei aqui. Se eu quero inserir lá, inserção de texto antes do caractere atual, então antes do caractere de espaço, se eu apertar I, eu começo a digitar aqui. Olha só, se eu apertar ESC, eu estou antes ainda do espaço, certo? A gente tem o caractere A maiúsculo, eu começo inserindo lá no final da linha, olha só. Meu modo habilitou a inserção e eu fui lá para o final da linha para começar a inserir, certo? Ó, qualquer dado, apertei ESC, saiu desse modo. O O, eu começo lá a inserir na linha abaixo, certo? Então, na linha que eu tô, certo? Apertei o O, comecei ali na linha abaixo. A próxima aqui, pessoal, vai ser o O maiúsculo. O O maiúsculo me habilita a começar a inserção numa linha acima, certo? Apertei o ESC e ele saiu desse modo de inserção. Então, basicamente, para a gente começar a fazer a parte de inserção, seriam essas opções, certo? Isso daqui vocês vão pegar no dia a dia, mas a maioria das pessoas que eu noto assim, trabalhando com VI, trabalha como? Sempre apertando o I, apertou o ESC, apertou o I e começa a digitar, certo? Então a gente tem o que aqui, pessoal? Quando a gente está em modo normal, ele vai aparecer geralmente o ESC aqui embaixo, certo? A gente vai ter números e vai ter modo de inserção, certo? A gente pode começar a trabalhar, apertar um Enter lá, depois apertar o ESC que a gente sai. Então, lá. Se eu apertei um I, digitei alguma coisa, apertei um Enter e apertei um ESC, olha só, ele fez essa minha inserção e eu saí daquele modo de edição, certo? A gente tem agora a questão da edição. Então, a gente já fez uma cópia do arquivo do syslog, certo? A gente vai começar a fazer um trabalhinho aqui, ó, certo? Eu vou sair dele, sair do meu arquivo. A gente pode apertar ESC, Q, Enter, só que olha só, a gente tem alteração no arquivo, então eu não quero salvar essas alterações. Eu aperto ESC, Q, exclamação. A gente sai e não salva. Agora pensa o seguinte, achei um problema lá no meu servidor, no meu arquivo de configuração, e a gente falou bem assim, ó, o teu erro está na linha 10. Então a gente pode abrir o nosso arquivo já na linha 10, por exemplo, lá na linha 1045, por exemplo, lá, vim mais 1045, certo? Na minha linha 1045 do arquivo syslog. Então olha só, do meu lado direito ele tem o número da linha, 1045. O próximo caractere aqui significa qual que é o caractere que eu estou. Então, primeiro, ó, ou o número que seja no meu caractere, certo? Então a gente já consegue abrir um arquivo na linha que eu preciso, certo? Uma outra opção que a gente tem é um padrão. Por exemplo, dependendo do arquivo, a gente só vai ter uma palavra padrão por linha. Então, por exemplo, lá, configuração de site. Então só tem um documento root por arquivo geralmente, certo? Você consegue separar quando a gente está trabalhando com Apache, por exemplo. Eu vou sair desse arquivo. Então a gente vai fazer o seguinte. Então, mais barra SMB, certo? Vamos fazer a utilização desse carinha agora. Então isso daqui me habilita a abrir esse arquivo aqui, ó, na linha que contenha essa palavra, ou esses 3 caracteres, certo? SMB, Enter. E olhem só, eu estou nessa linha, certo? Vou apertar o V maiúsculo e olhem só, SMB. SM BIOS, ok? 2.5 present. Então a gente já consegue abrir o nosso arquivo na determinada linha, certo? Ou às vezes você acabou digitando o nome de um parâmetro errado, você já consegue abrir o arquivo baseado na linha ou no padrão, certo? Que você está procurando,
certo? Agora pensa o seguinte, sair daqui, vou abrir o VI, certo? Sem nada aqui, o que eu posso fazer? Eu posso mandar abrir um arquivo, então eu aperto ESC, E, certo? Que eu quero editar. Então espaço, daí o caminho do arquivo. Ah, por exemplo, eu quero meu /etc resolve.conf. Aqui funciona o tab também, pessoal. Então a gente digita etc /re e dá um tab. Lá, a gente tem os dois arquivos. Enter. A gente consegue abrir o nosso arquivo aqui para a gente trabalhar, certo? Eu vou fechar esse arquivo e sair. Agora a gente tem a parte da nossa escrita, certo? Então foi o que a gente viu, certo? Modo de inserção, caractere atual, inserção no começo da linha, inserção após o caractere atual, no final da linha, linha abaixo e linha acima, certo? E sair do modo de inserção. Então, bem padrãozinho. Agora a gente vai brincar o quê? Copiar, colar e deletar. Então, vou abrir novamente meu arquivo syslog. Então, pensa o seguinte, vamos copiar um outro arquivo para ficar mais simples, certo? cp/etc pswd espaço ponto. Vamos copiar para cá o pswd. Vamos abrir esse arquivo, enter, certo? Então temos aqui o nosso arquivinho pswd. O que a gente vai fazer? Se eu quiser deletar a linha atual, eu aperto a tecla D duas vezes, DD. Olha só, eu deletei a linha que tinha o usuário root. Se eu quiser deletar o restante da linha, a gente digita a tecla D maiúsculo, certo? Ó, o restante da linha. Então, a partir do meu cursor para frente, certo? Ó, então, do E para frente a gente apaga. Um atalho para esse carinha seria o D $. Ele faz o mesmo trabalho, certo? Para a gente trabalhar. Ah, eu quero deletar, por exemplo, daqui aonde eu estou até o começo da linha. A gente pode usar o D acento circunflexo, certo? Ou, se eu tiver aqui, ó, a gente pode fazer o que também? Apertar o D0. E olha só, ele consegue sempre do cursor até o começo da linha. Beleza? A gente consegue copiar a linha atual apertando YY, certo? Ou eu posso copiar a linha atual apertando a tecla Shift Y, certo? A gente consegue fazer o que? Eu consigo copiar do cursor até o fim da palavra. Por exemplo, ó, eu quero copiar essa palavra, YE, certo? Ah, e eu quero fazer o que? Eu quero fazer, eu quero colar essa linha. A gente pode apertar a tecla P. Olha só, a gente cola ela a partir do nosso cursor. Se eu apertar o P maiúsculo, insere no final da linha, certo? Apertei um ESC. Ah, mas eu não quero inserir aqui, então vou apertar o O, inserir na linha de baixo, aperto ESC e aperto P. Olha só, a palavra que eu copiei com YE, certo? A gente consegue copiar também, ó. Por exemplo, eu quero copiar essa palavra aqui, ó. Eu vou começar no P até o B. Então, YB, certo? Copiei, colei ela, certo? Então, da onde que a gente consegue fazer a cópia e cola, certo? A gente consegue, ó, copiar ou colar o que foi deletado, certo? Então, eu posso remover. Então, se fosse um cut, então quero remover. Então, eu vou remover essa linha que está escrito man, certo? Agora, eu vou inserir aqui abaixo de news, abrir um espaço, certo? Apertei o O, vou apertar ESC e vou apertar P. Olha só, colei. Então, é um corte e cola, certo? A gente consegue trabalhar. Ah, eu quero colar o que foi copiado antes do meu cursor. Então, a gente aperta o abre com sheets P, certo? Para a gente colar. Ah, eu quero colar depois. Então, fecha com sheets P. A gente cola depois, certo? Eu criei uma tabelinha para vocês aqui. Então, que a gente tem o que? Ah, eu quero apagar um caractere. Por exemplo, eu quero apagar só o S. Eu não quero que seja S bin, só bin. A gente aperta o X, certo? A gente consegue fazer inversão de letras, certo? Ah, eu quero trocar o B e o I, XP, certo? Olha só, eu fiz inversão das letras. A gente consegue trocar linhas de lugar, certo? Eu consigo, ó, apagar os próximos 5 caracteres, por exemplo, lá, quero apagar esses 5 próximos caracteres, 5x, olha só, a gente consegue apagar 5 caracteres. Se eu precisar apagar mais, a gente muda o número, certo? Ah, eu quero apagar a linha atual, aperto DD, certo? Ah, eu quero apagar as próximas 5 linhas, 5DD,
Olha só, a gente apaga 5 linhas, certo? Apagar uma palavra, certo? Ah, tem spool, eu não estou usando mais spool, então DW, apaguei uma palavra, certo? A gente quer apagar 5 palavras, 5 DW, a gente consegue apagar isso também, certo? Vamos ver, vamos ver. Muito útil, apagar até o início do arquivo. Então pensa o seguinte, aqui você achou que o teu arquivo tá trabalhando bem, só que daqui para cima o arquivo tá problemático. Então a gente pode fazer digitar GG, olha só. Então a gente apaga da onde a gente tá para cima. Então pensa o seguinte, eu sei que daqui para baixo tá com problema, então Shift G. A gente apaga de onde que a gente tá até o final do arquivo. Certo? Essa linha aqui, ó, olha o que a gente pode fazer. A gente pode apertar D, percentual, a gente vai apagar até onde fecha esse nosso caractere especial aqui, certo? Ou parênteses. A gente consegue apagar o parágrafo atual. Vocês podem apertar a tecla U para desfazer as alterações, certo? Um parágrafo, pessoal, é um bloco, certo? Então, se eu quiser apagar um parágrafo, nesse caso aqui eu só tenho um parágrafo, DIP. Olha só. Eu vou desfazer, ESC U. Eu vou dar um espaço aqui, uma linha de espaço, certo? 2 linhas. Quero apagar um parágrafo. Agora a gente tem 2 parágrafos, são 2 blocos. DIP, olha só. Apagou só o bloco de cima, certo? Então a gente tem que tomar cuidado o que seria um parágrafo. Então se ele não tem espaço, é um bloco, é um parágrafo, certo? Que é considerado para o sistema. A gente consegue apagar até uma determinada palavra, por exemplo, certo? Vamos pegar mais agora, a gente tem alguns comandos de modificação. Por exemplo, eu quero fazer modificação numa palavra. Estou aqui na palavra root, vamos escrever o que? Raiz, certo? Tem a palavra raiz. Eu quero modificar um parágrafo. Lembra um parágrafo? É um bloco. Então, CIP, olha só, a gente faz a alteração de um parágrafo. Então, CIP é change, certo? Então, modifica um parágrafo. DIP é delete, certo? Então, a gente vai deletar ou vai alterar um parágrafo. A gente tem a modificação de uma sentença, CIS, certo? Ele vai considerar como se fosse um bloco de parágrafo também. E, por exemplo, eu quero fazer a alteração até o final da linha. Shift C. Então, a gente consegue fazer a alteração, certo? Se eu apertar somente o D maiúsculo, ele só deleta, certo? Se eu apertar o C maiúsculo, ele deleta e me habilita a fazer inserção, ou seja, a alteração desse conteúdo, ok? A gente tem o comando de copiar sem deletar, certo? Então a gente tem aqui, eu quero copiar uma linha, então YY, apertar o P, certo? Ou a gente pode apertar o Y maiúsculo e apertar o P e ele faz a mesma coisa, certo? Então um atalho. A gente quer copiar o que? Eu quero copiar 5 linhas, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou copiar essas 5 linhas. Então, 5 YY, certo? Vou dar um espaço aqui, P. Colei 5 linhas, certo? Eu quero copiar uma palavra, então eu quero copiar essas palavras. YW, linha abaixo, P para colar nela, certo? Então a gente tem esse trabalho aqui, certo? Eu quero copiar da posição atual até o final da linha, por exemplo. Então, $, vem onde que eu quero colar e aperto o P. A gente consegue colar ali, certo? Quero copiar da posição atual até o começo do arquivo. Então, YGG, certo? Aqui embaixo apareceu que foram mapeadas 16 linhas. Então, venho aqui, e olha só, a gente copiou as linhas que foram copiadas, certo? A gente pode fazer a cópia até o final do arquivo, por exemplo. Vamos lá para baixo. Então é daqui onde que eu tô até o final do arquivo. Copiei 6 linhas. Então olha só, colei as minhas 6 linhas. A gente tem muita opção dentro do VI, pessoal. Agora é o seguinte, eu vou fechar esse arquivo, vou pegar um arquivo maior. Vou pegar o arquivo do syslog novamente. Aqui, ele move o cursor para a próxima tela. Uma tela, pessoal, é o buffer que ele consegue carregar aqui para vocês, certo? Então, a tua tela pode acabar aqui nessa linha. Pode ver que ele começou a mexer, onde que está em disabled, certo? Comecei a mexer. Aqui fechou a minha tela. Pode notar que agora começou a entrar mais dado aqui, Ali, aqui é o final da minha tela, certo? Então, subi.
Ctrl F. Então, ó, para a próxima tela, certo? Que é abaixo do Disable. E o Ctrl B, ele volta, certo? Onde que a gente está aqui, ó. Certo? Ctrl B novamente, certo? Então, se eu quero mover uma tela à frente, Ctrl F, eu quero voltar uma tela, Ctrl B, certo? Então, forward and backward, certo? Vai para frente e vai para trás. Eu quero mover o cursor para a primeira linha da tela, pessoal. Shift H, certo? Então, primeira linha da tela. Quero mover o cursor para o meio da tela, Shift M. Olha só onde que ele vai parar. Estamos aqui, ó. Apertei só M. Posicionado no momento, certo? Ah, quero mover o cursor para a última linha da tela, certo? Shift L. Olha só, então essa é a minha última linha da tela. Se eu mover, olha só, pode ver que não move o buffer. Vou subir novamente, lá no começo da tela. Última linha da tela, certo? Essa é a minha última linha da tela. Essa linha aqui, ó. Certo? Se eu mover, olha só, o buffer já mudou. Última linha da tela, certo? Move o cursor no caractere esquerda, certo? Que é o nosso trabalhinho lá de movimentação da tabelinha, certo? Esquerda, J para baixo, o K para cima, né? A linha anterior, e o L para a direita. Então a gente tem esse nosso trabalho aqui, ó, certo? E a gente tem um comando de busca muito útil, vocês vão usar bastante isso aqui, certo? Então eu quero pesquisar a palavra SMB, por exemplo. Então, barra SMB, Enter. Então a gente achou uma primeira entrada. Se eu apertar a tecla N, ele pesquisa a próxima entrada de SMB. N novamente, mais uma entrada. N novamente, mais uma entrada, certo? E notem aonde que ele está buscando. Ele ainda está em 13% do arquivo. A gente pode ter o quê? Eu quero ir para o final do arquivo. Aperto Shift G. A gente vai para o final do arquivo. Eu quero pesquisar de baixo para cima. Então a gente usa o caractere de interrogação e escrevo o que eu quero, em SMB, por exemplo. Ó, achei uma, aperto N, olha só a linha que eu tô, 6.000. Aperto N novamente, certo? E ele busca novamente, de baixo para cima, nossa pesquisa, certo? A gente tem aqui, ó, repete o último comando, certo? Na direção inversa. Se eu estou pesquisando de baixo para cima com N, Shift N, de cima para baixo, certo? A gente já muda nossas linhas. Então tem essa inversão. Ah, eu quero mostrar lá o nome do arquivo, o número de linha corrente e o total de linhas, certo? Então, Ctrl G. Aqui a gente tem o nome do arquivo, quantidade de linhas, certo? A linha corrente que a gente está trabalhando. Está em 94% do nosso arquivo. Vamos ver. Temos movendo linhas. A gente consegue fazer... Esse daqui é muito bacana, certo? Dependendo do que vocês estão fazendo, ó. A gente tem esse bloco aqui, ó, certo? Do men. Certo? A gente tem esse bloquinho aqui, ó, a partir da linha 16, certo? Então eu quero fazer o que? Eu quero mover da linha 16, certo? Que essa é a minha linha 9 até a linha 16, certo? Então eu sei que eu quero fazer o que? Eu quero mover da linha 9 até a linha 16, então a gente vai mover ela para onde? Para o começo do arquivo, para a linha 0. Olha só o que eu fiz. Eu movi aquele bloco de dados aqui para o começo do meu arquivo. Em alguns casos a gente precisa fazer isso, vai depender da prioridade, geralmente prioridade de regras, por exemplo, se estiver trabalhando com Firewall, se criou uma regra de Firewall que deveria estar no começo para bloquear tudo e ela está lá no final, depois que já liberou todos os acessos, às vezes é inviável, então a gente consegue fazer essa modificação. Então achou a tua linha que você precisa, eu quero essa linha aqui, certo? A linha X, a linha 30, vamos lá para a linha 30. Se eu quero ir para a linha 30, eu aperto ESC, 30. Então vou lá para a linha 30. Ah, eu sei que a linha 30 eu preciso mover lá para a linha 0. Então, 30, M, vai lá para o 0. Então eu só movi a linha 30, certo? A gente consegue mover linhas baseado em padrões, certo? Mover a linha atual 5 posições para cima. Então vamos pegar o seguinte. Vamos pegar essa linha aqui do Debian Linux version 5.10, certo? Então eu quero mover essa linha. Então, M-5. Eu fiz o que? Eu movi essa linha 5 linhas para cima, certo? Ah, não, mas eu não quero isso. Eu vou lá para o final. Eu vou pegar essa linha aqui, Anacron. Eu quero mover essa linha lá para o começo do arquivo. Então, M0. Olha só onde que veio parar a minha linha.
veio para o começo do arquivo. Ah, eu quero mover a linha para o final do arquivo. Ah, não, eu não quero essa linha aqui. Ficou ruim essa minha regra, por exemplo, se fosse uma regra de file. Então, 2 pontos, M, dólar, Enter, olha só. Minha linha veio para o final do arquivo. Ah, eu quero desfazer. Ah, não gostei dessas minhas alterações, eu preciso desfazer. Então a gente aperta a tecla U. Então a tecla U, ela desfaz, certo? Ah, não, eu quero refazer, eu acho que fiz arte, certo? Então Ctrl R, ele refaz as suas alterações. Ok? A gente tem as opções de salvar, certo? Eu quero só salvar, ah, fiz uma alteração. Vou lá no começo do arquivo, vou inserir, certo? Curso, certo? Então aperto ESC W. Olha só, aqui a gente gravou o nosso arquivo, salvou ele. Aí eu quero salvar isso aí, então ESC WQ, então de salvar e sair. Sair do meu arquivo, vou abrir um arquivo novamente, certo? Ah, eu sei que eu preciso salvar esse arquivo com outro nome, então ESC W o nome do arquivo. Então syslog alterado, Enter, certo? Lembra que a gente pode fazer, então, Ctrl G. Olha só, eu estou no arquivo syslog. Eu salvei como um novo arquivo. Então, vou sair desse arquivo. ESC, certo? Sair. LS. Ó, a gente tem o nosso novo arquivo aqui, certo? Porém, ele salvou uma nova cópia, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente tem um save as, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vim, syslog, certo? ESC save as. Deu o nome do arquivo. Ah, não alterar. Por exemplo, você criou um arquivo lá e não quer que ninguém altere. Então, certo? Então, save as, não alterar. Enter. Olha só, a gente fez a alteração do arquivo. Agora, ó, Ctrl G. Olha só qual arquivo que a gente está aberto. Ele salva como e mantém aberto, certo? Então, a gente criou uma cópia desse arquivo e ficou nele. A gente tem um atalho para o save as, que é o save, certo? E agora pensa o seguinte, ah, eu quero só salvar se tiver alteração. Então, eu fiz algumas modificações no meu arquivo, certo? Então, eu aperto ESC Então, ele salva minhas alterações. Se eu tô aqui com esse arquivo e não fiz alteração nenhuma, apertar ESC ele sai da mesma forma, certo? Se existir alteração, salva, se não, não salva, ok? Uma outra questão, pensa só, eu estou analisando esse arquivo de log e vou pegar o seguinte, a linha 2, 3, 4, 5, 6. Da linha 2 à linha 6, eu sei que foram as informações que eu peguei no log, certo? Eu quero salvar somente essas linhas aqui para mim fazer uma análise posterior. Então, ESC eu sei que é da linha 2 até a linha 6, certo? O que eu quero fazer com elas? Eu quero salvar W e eu quero colocar um novo nome de arquivo. Então, syslog 2 a 6, certo? Enter. Então aqui a gente fez o que? Vou sair desse arquivo. E olhem só o nosso arquivinho aqui, ó. Se eu digitar um cat nele, olha só, é somente as linhas que a gente precisava. Vou abrir aquele arquivo novamente. Syslog, certo? A gente pode ter o que aqui, pessoal? Em alguns casos, a gente não consegue salvar o arquivo, certo? Porque o arquivo não vai ter as permissões necessárias. Porém, a gente pode passar essa opção aqui, ó, da exclamação, certo? Vou fazer um teste para vocês notarem, certo? chmod 000 syslog, certo? ls-l, note o seguinte, que o meu arquivo de syslog agora está cheio de tracinho. A gente não tem nenhuma informação aqui de permissão, então eu não poderia alterar esse arquivo. Então lá, vim syslog. Ah, eu vou... olha só, eu mandei fazer inserção e olha só, aviso, modificando o arquivo somente leitura, certo? Então vou voltar para a minha primeira linha, coloquei alguns tracinhos, ESC, WQ, olha só, opção read only está definida, adicione exclamação para forçar, certo? Então nesse caso, para mim salvar, ESC, WQ, exclamação. Se eu digitar head-1 nesse arquivo, que eu sei que eu terei somente a primeira linha, opa, esqueci de passar o número 1. Olha só, a gente tem os tracinhos, certo? Vou voltar para a permissão do arquivo. 644 syslog. Certo? Vou abrir o arquivo novamente. O arquivo agora não vai ter problema se eu for editar, ó. Inseri o comando O.
e ela não deu problema, certo? Agora a gente tem uma outra opção muito interessante, que é a opção de X, certo? Eu quero fazer o seguinte, eu quero salvar esse arquivo com senha. Eu achei um problema, ou eu tenho um log, eu tenho um history, tenho algo assim que eu preciso deixar armazenado com senha, porque eu sei que alguém fez arte e não podem ler esse arquivo. Ou pode ser um arquivo que eu estou ainda fazendo manipulação e a pessoa não pode ter acesso, ou por exemplo, estou atendendo algum cliente e preciso colocar algumas informações, algumas anotações no arquivo, certo? Então a gente pode salvar ele com senha. Então ESC, X maiúsculo, certo? Enter. Agora a gente coloca uma senha, beleza. Se eu sair daqui, pessoal, e não salvar, que exclamação, eu vou abrir o arquivo novamente. Olha só, ele não salvou a senha. Certo? Então isso daqui é uma pegadinha. Então se você digitou isso aqui, ó, salvar arquivo com senha, e não salvar arquivo depois que salvou a senha, ele não altera a senha, não fica com a senha, quer dizer. Então ESC X maiúsculo, enter, inserir uma senha, beleza. Agora ESC WQ, salvei, certo? Agora eu vou abrir um arquivo novamente. Olha só, ele pede a senha para mim logar no arquivo, certo? Inserir a senha, a gente conseguiu entrar no arquivo, certo? Sair do arquivo, certo? Para remover a senha, salvo o arquivo sem senha. Então lá, vamos salvar o nosso novo arquivo, save sem senha, certo? Vou sair daqui, em sem senha. Olha só, continua com a senha. Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso, pessoal? A gente pode abrir um novo arquivo para fazer importação. Então, eu vou fazer o seguinte, sair do arquivo, vim, novo arquivo, certo? Agora eu vou fazer o que? Eu vou apertar ESC, o E, a gente consegue fazer a leitura do arquivo, lembra? Então, sem senha, mandei abrir o arquivo, senha. Agora, pessoal, como a gente abriu esse arquivo, se eu mandar salvar ele aqui, ó, WQ, exclamação, certo? No novo arquivo, cadê meu novo arquivo? Não salvou meu arquivo. E agora o que eu faço com ele? Certo? Se eu não conseguir salvar o arquivo, a gente não consegue abrir. Então a gente pode fazer o que aqui, pessoal? Fazer um split, certo? Da tela. Então a gente vai fazer o seguinte, novo arquivo, certo? Abrir meu arquivo, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, ESC e vou digitar split. Agora a gente vai fazer o que? Sem senha, que é o nome do meu arquivo. Preciso informar a senha. Beleza. Para mim mudar de uma telinha para outra dessa aqui que eu fiz a divisão dela, eu aperto Ctrl WW. Olha só. Então isso é o meu novo arquivo. Então Ctrl WW de cima. Se eu quiser selecionar todo o arquivo, é V, Shift G, lembra? Então a gente veio lá para o final do meu arquivo. Eu aperto Y, Ctrl WW, ESC P. Salvei. Vou salvar o meu arquivo. Vou fechar meu arquivo com senha. Salvei meu arquivo com senha. Vamos abrir ele novamente. Novo arquivo. Olha só. Meu arquivo está sem senha. Então a gente consegue fazer a cópia de um arquivo de um lado para o outro. Para informações que são públicas, ok? Então a gente tem o que? Ah, se eu quiser fazer o que? Por exemplo, ordenação. Então vamos pegar um arquivo aqui, PSWD, certo? Eu quero fazer ordenação do meu arquivo, baseado no primeiro caractere do lado esquerdo. Então, ESC, sort, espaço U. Ele faz a ordenação pra gente. Aqui, removendo essas linhas duplicadas. Caso eu tenha uma linha duplicada no arquivo. Por exemplo, arquivo de proxy geralmente dá muito problema. Porque você faz a liberação de uma regra, de repente alguém vai lá, não analisou corretamente o documento e acabou inserindo mais uma linha, e cada um vai lá e coloca a mesma linha do arquivo, certo? E às vezes não era o problema do proxy, sim da URL, certo? Então a gente consegue fazer essa ordenação, certo? Removendo essas linhas duplicadas. A gente consegue fazer ordenação também numérica baseado no número dela. Se eu quiser fazer ordenação baseada em um determinado caractere, por exemplo, eu quero exibir o diretório atual que eu estou para saber se eu consigo fazer a leitura de um arquivo direto. Por exemplo, ESC::pwd. Ele fala assim, ó, eu estou dentro do diretório /root. Então, ESC::cd/tmp, por exemplo. Se eu digitar ESC::pwd, eu já estou dentro do diretório tmp, certo? Ah, se eu fizer alguma alteração, por exemplo, vou alterar esse carinha aqui, ó, só pt.
eu quiser saber o que tem de alterações, eu digito ask dois pontos changes, certo? Que são as alterações que eu tenho nesse meu arquivo, pela essa modificação que a gente fez do que? De fazer a ordenação dele, certo? Então a gente consegue ver isso daqui. Então ask dois pontos, voltei. Se eu apertar ask dois pontos changes novamente, certo? Ele tem até essas últimas alterações que a gente tem feito aqui, ok? Que são as alterações que a gente pode dar rollback apertando o Ctrl R para refazer, certo? Se eu quero converter, por exemplo, uma linha de minúscula para maiúscula, GUU, certo? Olha só, ficou tudo em uppercase. Vou apertar ESC para desfazer. Então pensa o seguinte, eu tenho essa minha linha aqui, toda em maiúscula, preciso converter ela para minúscula, GUU, certo? A gente consegue fazer a inversão. Quero converter uma palavra, certo? De minúscula para maiúscula, certo? Então GUIW, olha só, somente uma palavra. Esse U aqui de uppercase, certo, pessoal? E a gente quer fazer a alteração de uma palavra. Eu quero alterar o case, certo? De maiúscula para minúscula, minúscula para maiúscula, somente o caractere. Então, o acento tio faz esse trabalho pra gente, certo? Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero mover determinadas palavras, certo? Então eu quero procurar essa palavra aqui, onde que tem a palavra M, e eu quero mover para a linha 0. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra list, certo? Então, ask, dois pontos, G, barra, list, certo? Barra, M0, certo? Eu movi essa palavra list que estava lá embaixo para a primeira linha, certo? A gente consegue fazer, deletar determinadas linhas baseado numa expressão regular. Por exemplo, eu tenho lá no meu arquivo, vamos colocar no final do arquivo, 192.68.0.1.0, 192.68.10.0, 192.68.11.0, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero remover todas as linhas que tem 192.68.1. Então, ask dois pontos, certo? Barra, caractere de começo de linha para expressão regular é o acento circunflexo, então 192.68.1 ponto asterisco, qualquer caractere, aquele meta caractere, certo? Barra D. O que a gente faz? Eu deletei somente aquela linha que a gente tem lá com 92.68. Então se eu apertar ESC dois pontos e apertar a flechinha para cima, a gente consegue voltar nos nossos comandos, certo? E olha só, foi esse comando que eu executei. Mas eu não quero a de 10, eu quero 1 e qualquer coisa, certo? Que a gente consegue fazer a nossa troca, certo? Então aqui vai ser bastante coisa para vocês dar uma analisada, certo? Eu quero apagar somente linhas vazias, vamos criar algumas linhas vazias, dois pontos, criar uma linha aqui, criar mais uma linha aqui, a gente vai fazer o que? Eu quero somente apagar as linhas vazias, então ESC dois pontos V barra, certo? Que é o caractere para pesquisar também, certo? Então, quero pesquisar, coloquei a barra, pesquisar de cima para baixo, de baixo para cima, interrogação. Então aqui no nosso caso, ESC dois pontos, V, certo? Barra, contra barra, S maiúsculo, certo? O S maiúsculo aqui significa space, certo? Barra D, então remova os espaços para mim. Enter, olha só, no meu arquivo já não tem espaços, certo? Se eu quiser inserir uma sequência, por exemplo, certo? Quero inserir uma sequência. Aqui onde está o meu cursor. Então, abaixo do LP. Então, ESC 2.0, certo? Que a gente vai fazer o quê? Put igual range de 1,10. Então, eu quero inserir aonde? A partir da linha 0, eu quero inserir um range de 1 até 10, certo? Em alguns casos a gente precisa. A gente vai ver daqui a pouco como a gente trabalha com isso, certo? Vou apertar ESC U. Eu quero fazer o seguinte, insere o arquivo na linha atual. Pensa o seguinte, eu tenho um determinado arquivo, por exemplo, eu estou trabalhando com DNS, eu tenho algumas zonas DNS que eu preciso fazer concatenação, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, então eu venho aqui no começo da linha, por exemplo, aperto, vou inserir no meio do arquivo, certo? Então aperto ESC dois pontos R. Leia um determinado arquivo. Vou pegar o arquivo RTC resolve.conf, arquivo de configuração DNS para cliente. Olha só, inserir o conteúdo daquele arquivo aqui. Vou apertar ESC U.
Então se eu apertar ESC 2.0, primeira linha, R, o que eu quero fazer? Eu quero inserir o arquivo resolve.conf ali. Então, na primeira linha do arquivo, ele já vai inserir o arquivo para mim, certo? Que eu estou fazendo importação. ESC, U, para a gente desfazer, certo? Se eu quiser, aqui, pessoal, abre o último arquivo editado. A gente já está editando o arquivo, então para mim não vai adiantar. Então, vou sair daqui, apertar Vim, certo? Se eu vim aqui nesse editor limpo, apertar ESC, dois pontos, aspas simples, 0, ele abre o último arquivo que eu já tinha trabalhado, certo? Ah, eu quero... Vou sair daqui, ó, ESC, dois pontos, que é exclamação. Abrir o arquivo. Se eu quiser pegar o penúltimo arquivo que eu editei, 1, certo? É o penúltimo arquivo que eu editei, certo? A gente tem o que aqui também, pessoal? A gente vai poder usar o split. Eu usei muito split, uso muito split, certo? Porque a gente consegue fazer comparação e cópia de arquivo, certo? Então a gente está aqui com /etc para WD, certo? ASC, split, /etc, network, interfaces, por exemplo. Certo? Nesse caso aqui, ó, eu consigo fazer alteração do meu arquivo de configuração de DNS, ou por exemplo, eu preciso copiar somente essa linha, então aperto YY. Daí, para mim sair da primeira tela para a segunda, aperto Ctrl WW. Cheguei nessa linha, achei onde que eu quero inserir, aperto P. Certo? A gente consegue copiar e colar. Se eu quero sair de uma tela para outra, Ctrl WW. Quero fechar somente uma telinha, vou para ela e fecho. A gente pode abrir também em modo vertical, que seria o vsplit. Então, ESC dois pontos, vsplit, e o nome do arquivo que eu quero abrir. Por exemplo, eu vou abrir o resolve.conf. Olha só. Mesma coisa, Ctrl WW, eu vou para uma tela, Ctrl WW, eu volto para a tela, certo? ESC, dois pontos Q, exclamação. É um trabalhinho que a gente consegue fazer. E algo que a gente consegue usar bastante, vai depender do que vocês estão fazendo, é manipulação de tipos, certo? Então, seguinte, fechar, vou abrir um arquivo limpo. Então tem o meu arquivo aqui, e eu quero inserir uma sequência de IP, por exemplo, eu quero fazer um mapeamento de uma rede, ou de determinados IPs, ou de um range de IPs, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ESC, dois pontos, for e in range, certo? Eu vou colocar um range aqui de 1 até 255, certo? Vou fechar, certo? O meu range. É um for each da vida, certo? Então pipe, agora eu vou fazer o que? Eu quero put. Eu vou fazer a inserção do quê? Do conteúdo de 192.68.1. E fecho, certo? E agora eu tenho o que? O meu caractere I, que vai ser, vai ter um valor determinado aqui, certo? Então, o valor de I, e agora eu tenho que fechar o meu for. Então, end for. Enter, olha só. Eu tenho o meu range aqui para fazer o meu trabalho. Certo? Então a gente consegue fazer muita coisa dentro do VI. Certo? Coisa interessante. Eu preciso... Não lembro o endereço IP dessa máquina aqui para mim poder excluir dessa lista. Então, ESC, dois pontos, exclamação. Agora vocês conseguem digitar qualquer comando do shell. IP addr show, por exemplo. Olha só, eu sei que esse aqui é o 92.68.010. Está nessa lista? Não preciso me preocupar porque a gente está falando de um range 92.68.1. Certo? Então aqui de dentro mesmo, pessoal, vocês conseguem fazer de tudo. Certo? E tem muitos casos que você vai ficar com o VI aberto ali, digitando algum comando, por exemplo, paddr show pipe grep -i net. Só quero endereço IPv4, por exemplo. Olha, ele vai me trazer só os inet que a gente tem aqui. Então a gente consegue concatenar comandos e fazer muita utilidade de um editor de texto. Ok, pessoal? Então, eu sei que essa aula foi longa, mas é um tema bem complicado e tinha que passar bastante coisa para vocês, porque é algo que vocês vão usar muito, ok? Então, até a próxima aula.